Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Boa madrugada, bom dia, boa tarde ou quem sabe boa noite. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, derrame bênção sem medida sobre ti, uma bênção que enriquece, não acrescenta dores. Em nome de Jesus, seja bem-vindo a esse devocional. Vamos iniciar a leitura e meditação do livro de Oséias. Oséias faz parte ali de alguns livros da Bíblia, que são livros pequenos, alguns capítulos, né, conhecidos por alguns como os 12 ou profetas menores. Porém, né, isso não ali tira a importância desses livros, né? Esses livros estão aqui na Bíblia com o intuito de nos instruir. Então, nós vamos meditar nesse capítulo 1 do livro de Oséias e vamos entender o que o Senhor quer falar conosco através desse capítulo. Amém? O casamento de Oséias, símbolo da infidelidade de Israel. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu à luz um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Réu, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida. Judiação, né? Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, na casa de Judá não compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado, a desfavorecida concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de Não, meu povo, porque vós não sois meu povo, nem meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar onde lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois o povo de Deus, o Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão na terra, porque grande será o dia de Jezreel. Amém? Então esse capítulo, né, ele é um capítulo assim onde a gente vai ver que diferente, né, de alguns profetas que o Senhor ali pediu que eles ficassem sem se casar, Oséias não, ainda é direcionado, né, a se unir aí a uma prostituta. E a gente sabe que tudo isso Deus permitiu que estivesse acontecendo com Oséias no intuito, né, de ali a gente entender na prática, né? Porque o exemplo, quando a gente tem um exemplo,
a gente consegue contemplar melhor. Aquele negócio, você falar é uma coisa, você desenhar é outra, né? Então, o povo de Deus era dividido em dois reinos na época das profecias de Oséias, né? Às vezes o reino do norte é chamado de Efraim, na tribo mais influente ou de Samaria, sua capital, né? Oséias provavelmente era, né, morador do reino do norte. E aí esse casamento, né? O casamento de Oséias, ele está entrelaçado com o seu trabalho profético. Então, Oséias havia, né, de compreender a infidelidade de Israel ao Senhor com toda a sua trágica dimensão por meio de traição da própria esposa de Gomer, descrita como mulher de prostituições. Considerar esse casamento uma alegoria, né? Seria improvável em razão dos detalhes representados. E aqui, né, em razão dos detalhes apresentados na narrativa, que nada tem de simbólicos, né? Outros sugerem que o casamento de fato aconteceu e Gomer, né, seria impura, talvez até mesmo uma prostituta cultual da época, né? Contudo, isso não parece ser uma conclusão apropriada, já que Oséias tinha afeição verdadeira por Gomer, né? Então, numa conclusão apropriada aqui, já que Oséias tinha afeição por Gomer, o que seria difícil, se não impossível, diante dessas circunstâncias, Oséias sendo profeta, seria sensível à lei que proibia esse tipo de união. Portanto, parece mais provável que Oséias, né, ele tenha se casado com Gomer, que presumivelmente, né, era pura na ocasião e lhe deu, né, um filho. Nesse caso, a descrição é tomada profeticamente, né, com a ação futura sendo apresentada como se já existisse. Então, depois de casar-se com Oséias, Gomer permitiu que a prostituição governasse seu coração. Então, os filhos que teve receberam nomes e que simbolizavam a grave ruptura da aliança estabelecida. E esse último ponto, né, de vista também cria um paralelo mais próximo entre a experiência de Deus com o seu povo, né, de Israel. Então, Oséias, né, ele foi aqui direcionado e imagine você como que estavam os sentimentos de Oséias, como que foi para ele lidar com essa experiência, sentindo na pele. Muitos de nós, né, ao longo da nossa vida, nós passamos por situações as quais mais na frente nós vamos ajudar pessoas que estão passando por coisas semelhantes. Então hoje você analisa a sua vida e você pensa o seguinte: essas questões que você está passando, você vai superar para que você ajude lá na frente outras pessoas a superar também. Porque uma vez que nós estamos em Cristo e que nós vamos conseguindo ressignificar a nossa vida, né, mudar algumas coisas, algumas atitudes, alguns posicionamentos, assim eu creio, né, que a gente precisa lidar de uma forma mais, como que eu poderia dizer, mais responsável com a nossa busca, com a nossa entrega, com a nossa vida e relacionamento com Deus. Porque a gente, quando a gente quer, isso é fato, quando a gente quer, a gente arruma tempo, a gente dá um jeito, a gente faz, a gente acontece. Então, a gente precisa, né, pôr um pouquinho a mão
na consciência e se avaliar, né? Se autoavaliar, examine-se a si mesmo, você se autoavalie, veja o que é prioridade para você, né? Mas o mais importante é você lutar para você estar bem consigo mesmo, para que você possa enfrentar o que tiver que for, porque você viveu aquela situação lá atrás, você superou. Agora, se você está bem psicologicamente, né? Se você superou as suas emoções, você vai ajudar uma pessoa que tinha problema no casamento e ela conseguiu ali, né? Conseguiu sanar os problemas, ela vai ajudar outros casais. Uma pessoa que era uma viciada em drogas, conseguiu se libertar dos vícios, vai ajudar outras pessoas, né? Só que isso é uma forma, é algo que eu acredito que deva acontecer, né, naturalmente. Quando você permite que Deus te molde, que Deus trabalhe em você, isso vai ser natural. Então, relaxa, essa situação que você está passando agora vai passar. E entenda, lá na frente você vai direcionar outras pessoas, vai falar assim, olha, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus fez isso, isso e isso na minha vida, Deus vai fazer isso, isso e isso na sua vida e muito mais. Creia. Daí a pessoa vai começando, né, a ressignificar algumas coisas. Então, o nosso papel é dar o exemplo, é levar o evangelho, é não retroceder, né? E mostrar, não, eu tô aqui, tô cumprindo a minha parte, tô... E ali, gente, quando a gente se esforça para fazer a nossa parte, para poder levar esse evangelho do reino, e a gente vai sendo moldado, a gente vai entrando em outras questões. Você venceu aquele problema, você começa a enfrentar outro, e você supera esse também, de repente é mais 2 testemunhos, né? Hoje mesmo eu estava instruindo, ontem, né, estava instruindo uma moça, e conversando com ela, e uma outra amiga minha falou assim, ah, você tá mimando demais essa moça, tratando ela como se ela fosse um bebê. Daí eu falei, eu já tive a idade dela e já tive meu primeiro emprego também e sei como que é. Então a Bíblia mesmo fala, Paulo ali, se eu não me engano, nas cartas aos Coríntios, ele fala, né, numa das suas cartas, Paulo fala, as mais velhas instruam as mais novas. Então as experiências que nós temos vivido na nossa vida é para nós ajudar o próximo. E Oséias a gente vai ver aqui ao longo dos textos bíblicos aqui do do livro de Oséias, os capítulos seguintes, que ele teve experiências as quais ali Deus permitiu para que ele sentisse na pele aquilo que Deus estava sentindo. A esposa dele aqui, né, ela vai ali acabar se relacionando com outros homens. E ele vai e busca ela, porque ele tinha sentimento por ela, tinha amor por ela. Então ali é a mesma coisa Deus. Deus, ele, né, ele nos amou primeiro, ele faz, né, infinitamente mais nas nossas vidas. E o que ele pede é muito pouco. É muito pouco. É simplesmente a nossa obediência, a nossa devoção. E às vezes nós não conseguimos nos desprender, né? Nos desprender de coisas principalmente do passado. Então, entenda, você não precisa apagar totalmente, né? Tem pessoas que falam assim, ah, eu quero esquecer meu passado, passar uma borracha. Eu não. Eu tenho certeza que tudo que eu vivi até aqui me ajudou para que eu pudesse ser a pessoa que eu sou hoje. Foi forjando meu caráter, foi processos dolorosos, demorados, mas enfim, se você perseverar, você consegue, né? Consegue o que você quiser. Então, basta querer, basta se esforçar, basta se manter focado. Amém? Então, nós vamos aprender muito com Oséias, vamos, né, entender um pouquinho desse sentimento dele. E é fácil você ter empatia pela causa do outro quando você já viveu. Você vai falar, eu sei como dói, né? Agora, como você não passou, por mais que você se sensibilize com a causa, você não consegue ter, né, aquela empatia. Então, eu quero
convidar você a orar, né? Para que Deus nos ajude, para que Deus te ajude, para que Deus me ajude a vencermos as situações que precisamos vencer para a gente ir para a próxima fase. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Senhor, obrigado por essa palavra rema revelada aos nossos corações. Senhor, que possamos te sentir em todo o tempo, que o Senhor seja real e esteja à frente de todas as nossas batalhas. Espírito Santo de Deus, sê conosco, nos sustenta, nos fortalece, nos justifica. É o que nós oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê, Pai, um dia de bênção, um dia de vitória, para aqueles, né, que ainda vão dormir, que dê uma boa noite de sono, um sono reparador, e que em tudo o Senhor esteja conosco, é o que nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Shalom, shalom, shalom.